Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Olá, eu sou Vitor Taveira, está começando agora mais um programa Raiz Capixaba, programa do Século Diário sobre cultura, história, memória, identidade capixaba. E hoje estamos recebendo aqui o Elson Moura, pela segunda vez, porque ele já veio no programa Pocando pelo Mundo para falar um pouco de uma viagem dele, né, por vários países de bicicleta. E agora nós vamos falar de uma outra viagem que foi pelo Espírito Santo, visitando vários municípios, bordeando o Espírito Santo, que é esse livro aqui, tá, né, registrado em livro agora, Elson Moura Pedala e Confia, Circulando o Espírito Santo de Bicicleta. Isso aí. Elson. Obrigado, Vitor, mais uma vez, abrir as portas para mim, para divulgar um pouco do trabalho, um pouco das minhas aventuras. Sempre um É prazer. bacana que esse aqui tá inclusive datado, né? Tem todo o seu percurso de 2023, que foi, você falou que usou de aquecimento, preparação para a viagem que você fez depois, né? Exato. Por quantos países foram? 7 países. 7 países Uhum. da Europa. E esse projeto aí era o projeto inicial, um treino, para saber se eu tinha condição física e psicológica. Se esse aí desse certo, eu faria o outro. Esse aí foi esse treino e quase que foi tudo por água abaixo, porque no início desse projeto aí eu tive um problema e que, se não fosse superado, teria encerrado esse projeto e, consequentemente, o outro também. Mas vamos. Eu queria perguntar o seguinte: foi Vamos quantos lá. quilômetros esse treino? Em torno de Pequeno treino, só o treino do cara, você imagina? em torno Tem de um mapa aqui, né? 1.500 quilômetros. Foram as bordas, eu procurei o mais próximo das bordas do Espírito Santo, das divisas do Espírito Santo. Não foi exatamente na divisa, por questões logísticas, né? Mas foi o mais próximo possível, ou seja, eu desenhei o mapa do Espírito Santo pedalando. Foi em torno de quase 1.500 quilômetros em 30 dias. Você pegou o litoral e pegou uma parte de montanha ali, né? A Exatamente. parte de dentro. Eu desci o litoral sul e fui até a divisa com o Rio de Janeiro. Quando eu saí de casa, na verdade, eu só avisei a família. Falei, eu vou até a divisa com o Rio. Se eu aguentar, eu vou tocando em frente. E aí, quando eu cheguei na divisa com o Rio, eu vi que ainda dava para pedalar mais um pouquinho. Então, eu fui beirando o Itabapoana ali até divisas dos 3 estados, Minas, Espírito Santo Aí você falou, se eu chegar em Minas, depois eu vejo. Aí o início foi indo. Exatamente. Quando eu cheguei em Baixo Guandu, que era mais ou menos a metade do caminho, eu falei, agora é uma questão de honra. Aí eu comecei a divulgar. Falei, olha, eu estou fazendo esse percurso. Vai ser. Mas aí foi uma questão de honra. Falei, agora eu preciso chegar em casa, né? E você colocou aqui, o livro tem muitas coisas interessantes, que são pequenas crônicas, né, de cada espaço. De cada dia, de né? cada dia, no Cada tempo dia. cronológico. Uhum. Então tem os lugares e tem as suas percepções, né, as suas Exatamente. descobertas. Foi um diário de bordo, né? Exatamente o que eu passei, o que eu senti, o estado de espírito que eu estava sentindo. Porque eu queria dizer que tem também até um orçamento aqui, né? Tem, e por incrível Que que é- pareça, foi um orçamento enxutíssimo. Você tá vendo aí, depois se alguém quiser ver, enxutíssimo. A ideia era essa, é fazer uma viagem barata, de mais autossustentável possível, realmente para eu treinar, para saber o que eu podia fazer daí para frente, nessa viagem que eu fiz entre a Europa e a Ásia, para saber o que eu poderia fazer para frente. Eu nunca tinha feito uma viagem grande, eu tinha feito várias viagens, cicloviagens, mas nunca tinha feito uma viagem grande. Sempre uma coisa aí e voltar ali, né? Exatamente. Já tinha feito, inclusive na Europa, mas eu saí de Munique na época, fui até Praga, foram 9 dias. Até então tinha sido a maior viagem. Depois outras aqui pelo Espírito Santo mesmo, uns bate-voltas, ou até mesmo de uma semana por aí. Mas ficar tanto tempo fora de casa e viajando, essa viagem foram 30 dias. Eu nunca tinha vivido isso. Foi a maior, assim, até então tinha sido a maior viagem da minha vida, em todos os sentidos. Nem tanto financeiro, porque foi uma viagem muito barata. Aí você Né? contou com colaborações no caminho também? Todo dia. Todos os 30 dias. Inclusive, eu gosto de dizer que o destaque do meu livro é exatamente essa posição. O capixaba tem uma certa fama de não ser muito acolhedor, ser um povo mais fechado. Eu fico muito à vontade para dizer, porque eu sou capixaba. Isso tem lugar de fala, né? E aí, no meu livro, eu mostro um outro lado. Foram 30 dias, todos os 30 dias eu contei com alguém, e pessoas que eu não conhecia. Desses 30 dias, 4 ou 5 dias eu fiquei em casas de conhecido, ou lugares, tive apoio de pessoas conhecidas. Nos outros, todos os dias, alguém me estendeu a mão de alguma maneira. Nem que seja um cafezinho,
né? Mas foi simpático, foi solícito, por exemplo, no segundo dia. Segundo dia, eu ia desistir da viagem. E aconteceu de encontrar uma pessoa certa no lugar certo, Hum. na hora Aí certa. conta, você ia começar a contar, eu não deixei aquela hora no comecinho, mas agora vamos falar por que que quase deu errado. Aí você saiu de onde? Eu moro na Serra, Você saí mora de na Serra. Serra. Saí de Serra, vim em Vitória. Só abrindo um parênteses aqui, eu conto isso no livro, essa viagem não é uma viagem pioneira, assim. Eu me inspirei na viagem de 2 amigas, Rosane e Rogéria, que já deram a volta no estado, numa situação um pouco diferente. Elas são ciclistas. Elas fizeram na metade do tempo que eu, porque elas pedalam pra caramba. E não era a minha intenção. A minha intenção é viver o caminho. Não sou ciclista, sou um viajante. E elas foram para o norte e eu fui para o sul. Não é para ser diferente, porque tinha uma logística. Eu escolhi para o sul porque, teoricamente não, a gente tem um vento predominante nordeste no Espírito Santo. Então, teoricamente, eu pegaria vento a favor em todo o litoral. Faz muita Faz diferença. diferença. Quem pedala aqui no litoral É. sabe. Só que, numa viagem como essa, você tem que estar aberto a todas as possibilidades, as mudanças, inclusive. Quando eu abri a minha porta para sair de casa às 4 horas da manhã, no primeiro dia, estava chuviscando e com vento sul, ou seja, já mudou o plano totalmente. Mas eu O vento encarei. te empurra em vez de te... Exatamente. A ideia de pegar o vento a favor já dançou ali no primeiro dia, na hora que eu saí de casa. Já mudou os planos. Mas eu continuei. E aí fiquei em Guarapari, a primeira noite, deu tudo certo, foi um dia legal, embora estava chovendo, chuviscando e tal. Ainda era fichinha, né, Guarapari. Estava em casa, né? Segundo dia, eu saí às 4 da manhã de Guarapari e ia até Marobá. Quando eu cheguei em Meaípe, ou seja, eu tinha pedalado 10 quilômetros de onde eu estava, em Guarapari, até Meaípe. Parei, um dia estava amanhecendo, chuviscando também, aquele céu meio avermelhado, meio cinzento. Parei, fiz umas imagenzinhas de vídeo, subi na bicicleta. Na primeira pedalada, o câmbio quebrou, partiu mesmo, de ficar pendurado. Falei, bom, acabou a viagem, né? Pensei comigo, acabou a viagem, vou ver o que eu vou fazer. Quando acontecem essas coisas, você vai ao extremo. O que pode acontecer de pior? Acabou. Daí pra frente a gente calma, Que vier lucro. vai se acalmando e vai pensando que vier lucro. E aí eu tentei acertar, fui só piorando a situação, eu fui tirar a corrente, a ferramenta ficou agarrada na corrente, só piorou. Só piorou. Eu falei, vou pegar uma carona, ou pra Serra, ou pra Vitória, ou pra Guarapari, pra qualquer lugar. Isso ainda era de madrugada, assim. Madrugada, dia amanhecendo ainda. E aí tirei, espalhei as coisas no chão, alforje e tal, e nada. Aí comecei a pegar carona, alguém me ofereceu carona até Meaípe. Falei, não vou até Meaípe, porque daqui ali não faz muito sentido. Aí, como não deu certo, eu falei, vou voltar empurrando até Meaípe e lá eu resolvo. Arranjo uma bicicletaria, eu arranjo uma carona e vejo o que eu faço. E, para minha sorte, eu achei uma bicicletaria logo na entrada de Meaípe, quem vem de De Anchieta para Guarapari. Ali logo na entrada tem um posto e tem uma bicicletaria. E o rapaz me atendeu, acertou e tal. Eu contei a história do projeto para ele. Falei, o projeto era esse. A ideia era circular o Espírito Santo, mas... Já estava resignado, já, falando no É, passado. Exatamente, falando no passado. E ele comprou a ideia, rapaz. Ele acertou a bicicleta, falou: olha, esse aqui é um câmbio simples, mas não desiste, não, cara. Vai lá. Sabe aquela pessoa certa, no lugar certo, na hora certa? Ele me deu toda a força e mais. Mecânico e Mecânico. coach, É, motivador. exatamente. E mais do que isso, cara, ele falou: faz o seguinte, cara. Isso já, assim, a bicicleta ficou pronta lá para as 11 horas. E eu costumo pedalar cedo, eu tinha saído às 4 da manhã. Aí, como ele me deu essa força, eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar por aqui, vou continuar. Vou ficar aqui hoje, não vou sair pedalando a essa hora, vou ficar aqui em Meaípe e amanhã eu continuo. Falei, faz o seguinte, cara, hoje eu vou pra casa da namorada, vai lá pra minha casa. Me levou pra casa dele, me deu a chave da casa dele. O cara nunca tinha me visto, cara. Me deu a chave da casa dele e falou, amanhã você põe a chave em determinado local aí. Então foi a pessoa certa na hora certa. E como esse, o alemão, né, alemão da bike, ou, enfim, conheço como alemão, não sei nem o nome do cara, imagina, conheço como alemão, e como ele, teve vários durante o meu percurso. E tem essa coisa que quando você tá mais desesperado é que as pessoas aparecem, né? É verdade. Talvez por perceber ou por outro elemento, mas sempre quando você tá no desespero as pessoas Mas aparecem. então, Vitor, conforme eu estava falando, o desespero bate, desespero não, assim, angústia, né? Você tá mais Bate ali na hora que o fato acontece,
Mas Depois. aí é só relaxar. Numa viagem como essa, você tem que estar preparado para É, o imprevisto. O imprevisto já é previsto. Entende? E o que pior pode acontecer é você ter que finalizar a viagem. Essa viagem eu estava muito tranquilo, porque em qualquer lugar do Espírito Santo que eu tivesse, eu estaria em casa. Eu ligava para minha casa, ó, me reboca aqui. Entende? Então não estava tão. Né? Estava chateado, porque o plano era fazer a viagem. Mas senta, relaxa, esfria a cabeça, aí as coisas vão acontecendo. E como aconteceram, cara, todos os dias. Teve fatos assim, engraçados, fatos que poderiam ser trágicos e se transformarem em solução. E aí eu conto tudo isso aí, nessa brincadeira aí. E aí me conta um pouco, o que esse percurso você passou, o que que passou de mais difícil, assim, ou de mais. Eu tô falando primeiramente no sentido do percurso mesmo, das adversidades físicas, Uhum. geográficas. As montanhas capixaba ali na região do Caparaó e depois seguindo em frente, né, indo em direção a Baixo Guandu, por ali, eu peguei muita montanha. Ibatiba, aquela região por ali é muito montanhosa, inclusive tem fotos aí de mais de 1.000 metros de altitude. Uhum. Então é um desafio grande, mas suportável, entende? Agora, Entendi, teve paciência. desafios, um calor, foi em outubro e novembro, estava um tempo muito quente, o calor estava desafiador. Algumas vezes eu sentei no chão e me perguntei: o que que eu estou fazendo aqui? Muita estrada em construção, isso é um desafio muito grande. Muita costela no chão. Então isso é desafiador. E também, sejamos honestos, não sou mais um garoto, né? Isso também pesou. Agora, o desgaste emocional também é grande, entende? Pois é, que você falou que era um preparativo em casa, né, então faz sentido porque você ali estava em casa, na outra viagem você já Não. estava num espaço que não era Inclusive, alguém de leu o livro e estava me falando sobre isso, assim, com certo desespero. Nossa, mas você encarou essas em coisas casa, aqui. mas nem Eu falei: tanto. aqui eu estava em casa, entende? É. Aqui é mais fácil. Qualquer desafio desse aqui era muito fácil para No outro solucionar. programa, quem quiser, né, procurar lá também o Pocando pelo Mundo com o Elson Moura, você fala um pouco também de uma coisa um pouco parecida, que eu acho que é interessante, né, em outros países, você falou, acho que na Turquia, né, que teve uma acolhida muito boa, Sim, o das povo pessoas muito solidário, abrirem, mas muito é solidário. interessante isso, assim, como é que em diferentes lugares as pessoas e essa figura do viajante também, né, É é verdade. uma figura que Uhum. desperta, assim, algum interesse, quem é e tal, em bicicleta, enfim. É verdade, a própria Desperta muita bicicleta carregada, essa semana mesmo eu saí para dar uma tinha muito tempo que eu não, desde que eu cheguei da Europa, eu não pedalava, tem o quê? Alguns meses que eu não pedalava, assim, um percurso mais longo. E essa semana eu saí da serra, fui até a Barra do Jucu, 45 quilômetros, uhum. e saí todo preparado. Falei: "Não, vou começar a treinar de novo que outras virão". E muita gente, algumas pessoas me param na rua, né, "Mas você tá indo para onde?" Eu sinto até uma certa decepção quando você fala: "Não, tô vindo aqui da serra". "Ah, Acho que você tá aqui, indo né, para tá". Alasca, pô, tá indo pra Tá em casa, Patagônia. né. Mas sempre alguém para, a bicicleta chama atenção e te abre portas, entende. Que um viajante dessa maneira eu não creio que ofereça um perigo nenhum para ninguém, entende. Pelo contrário, oferece histórias, né, para É. contar. É, porque aí o percurso você tem aqui, né, o próprio sumário já é um pouco do percurso, né, Uhum. dia a dia é Serra, Guarapari, né, Meaípe, que é Guarapari, de lá você vai para Marobá e Guarulhos, que é Presidente Kennedy, né, isso Presidente já na Kennedy. fronteira sul, Uhum. Ponte do Itabapoana, que é a divisa, não é isso? Você dá Isso. uma entradinha no Rio de Janeiro? Ou só É, passa? eu dormi em Bom Jesus, Itabapana, Aham. e cruzei a ponte. Eu conto essa história, só de eu botei o pé ali no estado do Rio, mas aí eu Olha, fui a pé, eu acho. A bicicleta ficou também num apoio que eu simbólico. tive lá. Fui lá em Bom Jesus, Bom Jesus Bom do Jesus do Norte, Norte, já é estado do que Rio, é o norte do Rio, né? né. Aí voltei, mas só coloquei o pé ali no Rio de Janeiro e voltei para o Espírito Santo mesmo, né? É Iguaçuí, Patrimônio da Penha, que é divino de São Lourenço, né, o Sim, município. ali na Aí região já do é o Caparaó, Caparaó, né? Iuna, Brejetuba, onde tem um dos melhores cafés do Espírito Santo do Brejetuba, Brasil. exatamente. A cidade é toda dentro de um cafezal, né? É. É impressionante aquilo Aí ali. Afonso Cláudio, Sobreiro fica onde? Já é subindo, né, aí. Sobreiro, eu me lembro ali, é perto de Laranja da Terra.
Laranja da Terra? Possivelmente, mas quando vou achar aqui, senão se tiver alguém de Sobreiro vindo, vai ficar bravo com a gente. Mas é aquela região ali mesmo, É, de Afonso região. Cláudio, por ali. É uma vilazinha também. uma cidade Criciúma, em pequena. Laranja da Terra também você parou, você conta aqui. Uhum. Tem muito. Aí você vai Alto Mutum Preto, Barra São Francisco. Aí eu penei Alto Mundo Preto, também foi um desafio que na chegada da cidade, na verdade eu nem tinha intenção de parar em Alto Mundo Preto. A chegada da cidade tem um morro de uns 4 quilômetros, eu já não aguentava mais, foi um dia Uhum. bem desafiador. E ali eu peguei uma carona para subir esse morro. Foi o único percurso de carro que eu fiz, foi esses 4 quilômetros ali, não peguei essa carona para subir. E lá também fui hospedado na casa de uma pessoa que nunca tinha visto na vida. Eu cheguei na cidade, parei para tomar um café e acabei parando na casa de um ciclista. Me falaram: o fulano ali gosta de pedalar, é o Júnior, gosta de pedalar. Eu fui lá, começamos a conversar. Ele falou: não, vai ficar aqui em casa. Eu falei: agora, então tô pronto. Me hospedou, me deu uma camisa de presente. Foi muito, né? Eu vou só dar um spoiler, mas é que a conta daqui dá, acho que R$ 440, né? Os 30 Foi o dias. que eu gastei. Mais umas doações que o pessoal deu, não foi isso, pra sua Pois é, viagem? rapaz, foi 30 emocionante. dias, Essas doações. muitos almoços, lanches, Sim. abrigos. E tudo que eu peço nessa viagem é água, que eu peço em tudo quanto é lugar. Aliás, eu uso a água para me aproximar das pessoas. Essa tática é boa, né? É, Ninguém nega água, ninguém né? nega a água, rapaz. Pode te dar de má vontade, mas não nega a água. Não foi o caso aqui no Espírito Santo, não. Tudo que eu peço é água ou um local para armar a barraca. E aí eu estava em Guaçuí, vou contar rapidamente, mas quem quiser ler detalhes está lá no livro. Estava em Guaçuí e encontrei um casal quando eu estava saindo de Guaçuí, 6 horas da manhã, mas não sabia qual era a direção que eu ia. Aí um casal de ciclistas, perguntei: eu estou indo para tal lugar. Eles disseram: vamos te acompanhar até ali. E estava também um dia um pouco chuvoso e tal, e eu não tinha um quebra-vento. E nós pedalamos por cerca de 1 hora juntos. Aí ele falou: daqui para frente você segue seu caminho, a gente vai voltar. E o cara tirou o quebra-vento dele e me deu de presente. Me deu de presente e aí, mais tarde, eles entraram no meu Instagram e falaram: Elcio, me passa o seu WhatsApp. Seu WhatsApp. Aí eu passei o WhatsApp, e aí mandaram uma mensagem para mim: o seu café de amanhã tá garantido. Fizeram uma doação para mim. Imagina, cara, pessoas que eu nunca tinha visto. O cara foi super gentil. E uma outra situação também, como essa, de doação em dinheiro, eu não conto com isso. Na verdade, eu conto com a solidariedade, eu conto com a boa vontade das pessoas, mas, enfim, eu tenho uma reserva, né? Eu gastei pouco porque eu me propus a gastar pouco, mas eu tinha uma reserva para fazer isso. Eu saí de Itaúnas em direção à Conceição da Barra. Isso. Itaúnas é Conceição da Barra. Exatamente. Chegando em Conceição da Barra, faltava uns 4 quilômetros mais ou menos para chegar, e vi um rapaz na beira da estrada com uma moto parada. E eu notei que a moto estava com problema. Eu falei: vou lá, vou dar uma mão pro cara. Não sei como, não sou mecânico, não entendo nada não, mas vou lá dar uma mão pro cara. Aí parei, ficamos conversando ali um tempo. A moto estava com o pneu furado. Falei: cara, vamos usar minha bomba aqui para encher, para você pelo menos ir até um borracheiro. Só que a moto dele tinha quebrado o piso, ou seja, não tinha conserto, não tinha jeito. E aí ele chamou um guincho, alguma coisa, eu fiquei ali conversando, ele agradeceu por eu ter parado e tal. E eu falei do projeto para ele. Aí quando eu saí, ele falou assim: eu vou te dar um café. Eu falei: tudo bem. Aí o cara tirou R$ 50. Eu falei: cara, não, cara, que café é esse? Né? Não, Nem o café especial de Brejetu. pois é. Aí ele falou assim: olha, um cara simples, uma moto 125, uma moto simples, uma pessoa muito simples, falou para mim: olha, eu já passei muita dificuldade na vida. Minha família passou muita dificuldade na vida. Hoje eu tenho minha terrinha aqui, tenho minha plantaçãozinha. Hoje eu sou um cara abençoado, eu posso abençoar alguém. Então como é que você não aceita, cara? Entende? Aí agradeci o cara. E quando eu tava saindo, eu falei... Aí eu não sabia o nome dele, né? Eu perguntei: como é que é seu nome, cara? Elson, o nome do cara. Olha só, xará. Meu xará. Então são coisas emocionantes que acontecem no caminho e que histórias como essa, todos os dias tem algum tipo de história como essa. Sair, né? O que a gente fala, zona de conforto, né? Sair do seu lugar te Está proporciona novas aberto às experiências. possibilidades. E aí a gente tava falando aqui, ó, que você Alto Mutum Preto, em caminho, né, de Barra de São Francisco, subindo, depois você vai em Acoporanga, Córrego Oswaldo Cruz, Cotaxé, são 2 distritos de Acoporanga,
Mucurici, Pedro Canário, Itaúnas, aí já chegando lá em cima, né, no limite com a Bahia, na divisa com a Bahia, Pedro Canário. Mas, antes de Pedro Canário, tem uma região mais ao norte ainda, é uma cidade chamada Cristal do Norte. Uhum. Também não está aí no índice aí, porque eu não fiquei. Aí essas estão as cidades onde eu me hospedei, Aham. certo? Mas eu cheguei Isso. mais ao norte, foi nessa cidade chamada Cristal do Norte. E lá também teve uma das histórias mais dramáticas da do livro, mas essa eu prefiro não contar. Quem quiser Essa fica aí pra que leia o livro. ouvir. É. E aí, né, passa Itaúnas, desce São Mateus Linhares, chega em Coqueiral de Aracruz. Aí de lá você De é a Coqueiral última parada. Exatamente, de Coqueiral até a minha Até casa são 40 quilômetros. Eu poderia ter dormido em casa, mas primeiro que era um sonho dormir ali naqueles coqueirais. E eu queria amanhecer o dia ali, e foi muito gostoso também. Claro, não mal dormi, né? Às 3 horas da manhã eu já estava ligado, É, acordado, pronto para ir para casa, depois de 30 é dias ali, pedalando. belíssimo final, assim. E tem também, assim, o livro traz algumas fotos, né? E traz também um QR Code, já, né? Para quem não sabe, eu não falei, né? Mas Elson é fotógrafo também de formação. Você falou que na viagem da Europa você não fez tanto um registro como fotógrafo. Aqui Então, também foi mais um registro mesma da coisa. viagem em si. É, a mesma coisa. Quando o fotógrafo era um profissional da fotografia. E o viajante, eu quero saber, é um contador de história, um contador e um ouvinte de histórias. Então, o comportamento, quando eu estou fotografando, é o comportamento de fotógrafo. Então, é claro que eu fiz um registro, tanto na Europa quanto aqui, mas não era o foco da viagem. O foco era as histórias, É tanto que outra saiu um parada. livro. Não sou, até então não era escritor, agora já estão me chamando de escritor. Está com o livro publicado, né? Mas a ideia era essa, era ouvir histórias e registrar histórias, e isso foi feito. Claro, E tem um registro fotográfico, né, tem algumas fotos no livro e no QR Code do livro também, algumas outras fotografias. o que mais te surpreendeu, assim, nesse caminho? Que lugar que você não conhecia, ou que te, enfim, chamou a atenção por Olha só, algum aspecto? tem o Espírito Santo, embora seja um estado pequeno, e eu gosto de viajar e já rodei bastante, mas tem muita coisa que a gente não conhece, aqui em casa mesmo, né, dentro de casa a gente não conhece. Tinha municípios que eu não sabia nem da existência. Ali perto de Mucurici, ixi, deu branco aí, faz favor, me ajuda aí. Antes de Mucurici. Aqui. Antes de Mucurici, eu falei Pedro Boa Canário. Vista, Bela Porque Vista. tem alguns que são distritos, né? Não, mas é um município, Ecoporã, pois é, eu imaginei que fosse aham, um distrito, mas Cotaxé, Barra de São Francisco, perto de Mucurici, perto de hum, Montanha, por ali. Montanha, Pedro Canário, aqui tem Olha. Ecoporanga. É porque eu não fiquei lá também. Ixi. Não foi ponto de dormida, né? Aí não tá Mas aqui. tem, Mas tá no livro, tá no livro. muitos municípios, né? Gente, é Boa Vista, Bela Vista, alguma coisa assim. É um município que eu não conhecia, eu não sabia da existência desse município. Agora, eu não vou te dizer que o que me surpreendeu, mas o que mais me chamou a atenção é exatamente aquilo que eu falei no início, assim, a solidariedade. Embora a gente é conhecido como um povo mais fechado, que não é muito comunicativo, mas eu encontrei o oposto disso. Eu encontrei gente muito solidária em todo o caminho, todos os dias. Entende? Então, isso que eu tiver de marcar uma coisa que me chamou a atenção nessa viagem, sem dúvida, foi a solidariedade que eu encontrei também. E de paisagem, alguma que te surpreendeu, assim? O nosso litoral é muito bacana e as montanhas também, né? A região do Caparaó ali é muito gostoso. Pedalar ali nos pés ali da Cordilheira do Caparaó, aquilo ali é belíssimo. Então, quem não conhece Espírito Santo precisa É. conhecer. Espírito Santo Serve um pequeno guia também, né, para quem quiser ou pedalar, ou vou dá para pedalar. fazer por partes também, né, quem não tem esse pique Exato, não todo. tem. Às vezes a pessoa vê um projeto como esse, de 30 dias, e fala: eu não tenho 30 dias. Pô, faz igual eu fiz a semana passada. Eu vou lá na Barra do Jucu e volta. E vai ser bacana também, vai ser um trajeto bacana. E aí, como é que foi o processo para virar um livro, assim? Você não escreveu isso pensando no livro, ou pensou? O livro era Diário, você falou. um diário de bordo. Assim, havia a possibilidade do livro, mas não era a intenção. Eu vou sair para escrever um livro, não. Eu falei, eu vou registrar toda a viagem aqui para mim. Para mim. E aí eu costumava dizer que minhas viagens eram divididas em 3 partes: o projeto, a viagem em si e as fotos.
Agora já existe uma quarta parte, que é escrever. Escrever foi uma viagem muito interessante, foi uma aventura que eu nunca tinha vivido. Eu sempre gostei de escrever, mas textos pequenos. Eu nunca tinha escrito um texto grande a ponto de chegar a um livro. E tinha esse material todo. Eu sentei e passei a escrever mesmo, como se eu fosse ler um livro, entendeu? Esse foi o processo. Mas não sabia exatamente o que fazer com o livro. E para minha sorte, em uma outra viagem, depois dessa aí, eu fui para Itaúnas. Foi Itaúnas? Não, para Regência. Fui para Regência, 100 quilômetros lá de casa, e lá conheci o pessoal da editora Cousa, que tem um projeto, né, de itinerante, de levar o livro até o leitor, e contei a história para eles, apresentei a história para eles, e aí eles falaram: ah, tem tudo a ver com a editora, a gente quer esse livro, e tá aí. Saiu o Pedala e Confia, que é lógico que tem uma referência à bandeira do Espírito Santo, e no final do livro eu falo o porquê do lema da bandeira do Espírito Santo. Você sabe o porquê do Trabalha e Confia? Rapaz, eu já ouvi alguma vez, mas não lembro bem. É um texto do Inácio de Loyola, onde ele É. diz: trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. E aí depois tem a história do, não sei se não me engano, Jerônimo Monteiro, ex-governador, que No caso, levou pra lá. pedala como se tudo dependesse de você, né? É verdade. Por aí um pouco. Aí fiz essa brincadeira com as palavras. Aí, já que é um livro vivido no Espírito Santo, né? É, eu Embora... achei tudo a ver com o nosso programa aqui, porque a ideia é trazer um pouco da experiência. Eu acho que é essa coisa que você traz do espírito do capixaba, né? A gente costuma falar da gente assim. Primeiro que eu não acho que é um defeito do capixaba, acho que é uma característica nossa ser Característica. mais reservado. Uhum. Agora, isso, eu não sei se você já fez essa experiência, eu já tentei, quando recebi amigos de outros lugares, de fazer a experiência de se olhar como turista aqui dentro do Espírito Santo, né? E meus amigos gostaram, se foram bem. É um povo acolhedor, mas de uma maneira mais tímida, né. Uhum. Então eu quando eu estava com outras pessoas de outros lugares, eu tentava me camuflar ali, né, e tentar olhar de fora como que é essa atenção. As pessoas são atenciosas, são tal, mas são um pouco mais reservadas, mas também a gente tem outro fator que é assim, o que que é esse capixaba? Quem é esse capixaba que você fala que é fechado? Onde ele está? Aonde você está indo? Porque isso faz diferença também. Exatamente, olha Então só. nos interiores é outra relação, nas periferias é outra relação, nos lugares centrais, assim, é outra relação. Então tem várias maneiras, vários olhares. As comunidades, geralmente, quanto mais, assim, comunitários os processos, geralmente as pessoas são mais acolhedoras. Em alguns casos não, tem comunidades também que São mais repelem de alguma fechadas, maneira, né? Uhum. desconfiam do de fora, mas por causa dos seus processos também Uhum. históricos, políticos, sociais, né. Mas geralmente tem muito essa coisa das pessoas, né, acolherem e Mas serem você atenciosas. cantou a pedra, entende? Eu sinto que em cidades grandes, aí eu vou considerar a grande Vitória como uma cidade grande também, uma capital, né? As pessoas são mais reservadas, têm menos tempo, menos Exatamente, diálogo e tem essa tal. disposição de ouvir. E isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? Eu estava te contando na outra vez, assim, o melhor lugar onde eu fui melhor acolhido foi na Turquia. E onde eu tive uma das experiências mais desagradáveis também foi na Turquia, exatamente numa cidade grande. Istambul foi uma única experiência terrível. Agora, não é a ideia que eu tenho do país. A ideia que eu tenho do país é a melhor possível. E assim foi aqui. Aqui, nas cidades maiores, as pessoas são mais entende, reservadas do que no interior. O interior, mesmo que sejam um pouco mais desconfiadas, mas são mais acolhedoras, mais simpáticas, mais calorosas. É o que eu senti. Tem a ver Entende? com a própria modernidade, né, é um Verdade. impacto que traz, né. Você não confia mais, é o que eu falo, hoje as tecnologias, como você vai pensar, como Couchsurfing, que é o sistema de hospedagem na casa de Sim. alguém, de forma não financeira, diferente do Uhum. Airbnb, né, mas o próprio Airbnb, você cria confianças pelo virtual que se você encontrasse o cara na esquina, não seria como ali em Guarapari, né. Na verdade, gerou uma confiança também, porque ele estava indo você estava na Na oficina, quer oficina dizer, dele. a Uhum. confiança ela vem de relações, e a desconfiança vem justamente dessa quebra, né, do que acontece, do que as pessoas ouvem falar, Uhum. que fazem, É. enfim. E Mas também não a desconfiança em si, dependendo do ambiente, ela é é positiva, né, real, você, é uma né, segurança. segurança e tudo mais, Igual então às vezes me perguntam: "Você não tem medo?" Medo é uma ferramenta, entende? Às vezes eu tenho medo,
E aí eu não posso deixar o medo me dominar. É. Entendeu? Agora, medo simplesmente do desconhecido, não. Eu vou exatamente em busca do desconhecido. É, e o medo pode ser uma trava importante em alguns momentos, né? É. Você sente Como a coisas que você dor. A dor te protege. Se você não sentir dor, você vai se ferrar. É. E quem não tem medo de nada morre cedo também, né? E aí você tem planos futuros, assim, em relação a esse trabalho de viagem, de escrita de foto? Olha, Vitor, algumas pessoas têm me cobrado, né? Agora é uma responsabilidade, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar que as pessoas leiam o Pedala e Confia, sintam se vale a pena o escritor se manter como escritor ou simplesmente como um viajante. Vamos trabalhar aqui no Pedala e Confia primeiro, o futuro... Mas porque você também tem o Instagram e um canal no YouTube, né? Sim, Coroa e Pedal, onde eu divulgo as minhas viagens e outras viagens também. Viagens em geral, né? Independente de ser de bike. Independente de ser de bike. Eu recebo na minha casa ou recebo no canal pessoas viajantes, assim, dos mais diversos formatos, né? Mochileiro, motorhome, enfim. Sempre tem alguém batendo um papo sobre uma viagem interessante lá. Beleza, fica a recomendação aí. Algo mais que você queira? Uma mensagem final para terminar? Leia um Pedala e Confia. Tá disponível no Depois- site da editora, é isso? No site da editora Cousa. E na bio do meu Instagram, no Coroa e Pedal, tem um link que leva à editora também. Logo na minha bio ali, né? No Coroa e Pedal, o link vai te levar para a editora. Né? Beleza, obrigado, Elson Cara, Moura. eu que agradeço mais uma vez aí para Esse é o a gente programa bater esse papo. Raiz Capixaba, né? Trazendo um pouco aqui do nosso Espírito Santo. Eu lembro vocês que, né, se ainda não acompanha, seguir o canal do Século Diário no YouTube. Aproveita para seguir o Coroa e Pedal lá também. Também no Spotify, procurar lá pelo Século Diário. Estamos no Instagram, que é @tvséculo. E também, né, você que gosta de notícias e informações em geral sobre o Espírito Santo, séculodiario.com.br. Todo dia tem nossa equipe de jornalistas trazendo para você informações, né, sobre perspectiva crítica da realidade, do que acontece no Espírito Santo. Obrigado e até logo. Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse